Basicamente, tudo que você usa no seu dia a dia passa por um processo de produção. Alguns mais simples, outros bem mais complexos. O Top 10 separou detalhes de criação de alguns produtos que você com certeza consome, mas talvez não conheça tão bem assim. Então, fica com a gente até o final desse vídeo e depois me conta o que você sabia de todos esses produtos. Sabonete. Tá aí uma coisa que você usa todo dia. Bem, pelo menos a gente espera, né? Mas já pensou como ele é feito? Eu mesmo nunca tinha atinado para isso. Mas o processo clássico se chama saponificação. Basicamente, você mistura uma gordura vegetal com soda cáustica. Essa reação química transforma a mistura numa barra sólida que limpa e ainda faz espuma. Hoje em dia, a indústria dá um upgrade. Coloca óleos vegetais, fragrâncias, corantes e até hidratantes. Depois de misturar tudo, o sabonete é moldado, cortado e é embalado. Os sabonetes líquidos seguem a mesma lógica, só que ficam mais cremosos. E aquele cheiro gostoso que fica no banheiro vem dos óleos essenciais adicionados nesse processo. O mais louco é pensar que séculos atrás, sabonete era artigo de luxo, só os ricos usavam. Hoje você compra no mercado por alguns reais e nem lembra que tem química pura por detrás. Resumindo, seu banho relaxante começou com gordura, mas soda cáustica. Quem diria, né? Leite condensado. Essa eu te juro, eu já pesquisei para descobrir como é que era produzido. O leite condensado é praticamente um patrimônio nacional. É ou não é? Tá em tudo, no brigadeiro, no pudim, no pavê, na cocada, na canjica, praticamente em quase todos os doces que você vê na vitrine da padaria da sua rua. E às vezes, basta abrir a geladeira que ele vai estar ali, na porta, esperando por você, principalmente de madrugada. Apesar de muita gente achar que o leite condensado foi inventado no Brasil, ele na verdade surgiu mesmo, foi na França. Mas isso não muda o fato de que o nosso país é o maior consumidor de leite condensado do mundo. O nosso consumo ultrapassa a casa de 200 mil toneladas por ano. Mas como será que esse líquido tão versátil e cremoso é feito? O processo é até simples. Tudo começa com o leite fresco que chega na fábrica. Primeiro, ele passa por centrifugação e filtração, que são processos basicamente para tirar impurezas e separar bem a gordura do leite. Depois vem a pasteurização, que é basicamente dar um banho quente no leite para matar qualquer bactéria indesejada. Aí sim começa a mágica. O leite vai para grandes evaporadores, onde boa parte da água é retirada. Nesse ponto entra a estrela do processo. Você já sabe quem é? O açúcar. É tanto açúcar que o líquido fica bem denso e ganha aquele sabor inesquecível. Além de adoçar, o açúcar também ajuda a conservar. Por isso, o leite condensado pode ficar meses na lata sem estragar. Por fim, o leite condensado é esterilizado de novo, colocado nas latas ou nas caixinhas lacrado e pronto para dominar qualquer sobremesa brasileira. No fim das contas, é leite fresco que passou por uma maratona de filtragem e um banho de açúcar até virar o nosso querido leite condensado. Chiclete. Chiclete parece só mais um tipo de doce industrializado, é ou não é? Mas você sabia que, no começo, ele era feito com seiva de árvore? Antigamente, lá no México, os povos maias mascavam uma resina chamada chicle, que vinha da árvore saputi. Daí surgiu o nome chiclete. A indústria atual trocou essa seiva por uma base artificial parecida com borracha, mas própria para comer.
O chiclete, como conhecemos, foi desenvolvido por Thomas Adams, perto de 1860. Ele tentou usar a borracha para fazer pneus, mas quando isso não funcionou, ele a transformou na goma de mascar que é produzida até hoje. A goma base é o ingrediente principal, é o que dá consistência ao doce. Acredite se quiser, ela é feita de derivados do petróleo, como resina e parafinas. É claro que, para transformar em doce, precisa de açúcar. O processo funciona assim. Você pega a goma base, aquece e mistura com xarope de milho, açúcar e aromatizantes. Depois a massa é amassada, resfriada e cortada no formato que a gente conhece. Alguns ainda recebem aquela casquinha crocante que estala na mordida. E aquela história de que chiclete demora 7 anos para ser digerido. Pura lenda, viu? Se você engolir, seu corpo provavelmente vai digerir normal e mandar embora. Claro, não vai sair engolindo chiclete por aí. Não me causa um problema, né? Pelo amor de Deus. Lápis de escrever. O bom e velho lápis. Quem nunca quebrou a ponta e ficou rodando no apontador? É ou não é? Esse objeto aparentemente simples, que todo mundo usa ou já usou na vida, tem um processo de fabricação que deixa qualquer ambientalista de cabelo em pé. Lá no século XVIII, os pedaços de grafite eram enrolados em cordas ou pele de animais para facilitar o uso. Foi só mais tarde que os alemães começaram a usar pedaços de madeira para cobrir o grafite. A maioria dos lápis de grafite são feitos com madeira de cedro ou pinheiro. Hoje em dia, a indústria tenta priorizar o pinheiro porque ele é cultivado de forma mais sustentável. Mas um pinheiro precisa chegar aos 18 anos para estar pronto e virar lápis. Muita gente pensa que o objeto é feito com um pedaço inteiro de madeira com um furo no meio. Na verdade, a madeira é cortada em tiras bem finas e depois colada em volta do grafite. Para criar o formato arredondado, essa madeira é raspada e polida até ficar do jeitinho que a gente conhece. É um processo simples, mas não tão rápido, porque além dos 18 anos do pinheiro, a madeira fresca precisa de pelo menos 2 meses de descanso para ser cortada e virar lápis. Vidro ou vrido. Esse é um produto considerado uma das maiores invenções da humanidade e veio de um lugar que eu duvido que você desconfiava: da areia. O processo de produção do vidro lembra um pouco a preparação de um bolo. O primeiro passo é juntar os ingredientes: 70% de areia, retirada de locais como fundo de lagos, 14% de sódio, 14% de cálcio e outros 2% de componentes químicos. Depois, é hora de levar para o forno. A areia precisa chegar a temperaturas absurdas, tipo 1.700 graus Celsius. Nesse calor, ela derrete e vira um líquido transparente brilhante. Em seguida, essa massa é moldada em garrafas, janelas, copos, depende do molde. Às vezes, eles colocam outros minerais como carbonato de sódio e calcário para deixar o vidro mais resistente. É curioso pensar que alguém um dia olhou para a areia e a partir dela criou o vidro como a gente conhece. É ou não é? Outra curiosidade é que até a classificação dessa invenção não é comum. O vidro não é considerado bem sólido nem líquido. É um sólido amorfo. E é isso que dá a transparência única que a gente conhece. Mas o mais importante é que o vidro é 100% reciclável. Dá para derreter e refazer quantas vezes quiser, sem perder a qualidade. Refrigerante. Com certeza você já ouviu falar que refrigerante é um dos produtos mais ultraprocessados que existem. E eu preciso te dizer que sim, viu? Isso aí é um fato. Eu parei de tomar há 4 anos. O início do processo de fabricação do refrigerante é basicamente misturar água e muito açúcar, uma quantidade generosa de corantes
e aromatizantes. Não existe uma receita específica. As principais empresas de refrigerantes mantêm as fórmulas, as 7 chaves, guardando o segredo de cada sabor. Cada um varia a quantidade de açúcar, gás, corante e aromatizante. Mas eu te garanto que esses 2 últimos são usados em peso nessa fórmula, viu? Funciona assim: primeiro fazem uma calda concentrada com os ingredientes. Depois, essa calda é misturada com água gaseificada, engarrafada e fechada sob pressão. É por isso que quando você abre, faz aquele psh, lembrou? Pois é. E o que dá a mágica mesmo é o gás carbônico. Ele cria as famosas bolhas e dá aquela sensação refrescante. Fato é que essa combinação de produtos químicos e açúcar faz muita gente ficar viciada. Você é desses que não dispensam refrigerante? Pode me contar aqui nos comentários. Confessa, não me embroma, não. Papel higiênico. Um item indispensável, mas que a gente só se lembra quando o desgramado acaba. Esse é o papel higiênico. Existem vários tipos, né? Mas todo mundo concorda que quanto mais macio, melhor. É ou não é? Ele nasce da celulose, tirada de árvores como eucalipto e pinos. A madeira é triturada, cozida e vira uma polpa branca. Essa polpa é lavada, clareada e esticada em rolos gigantes. Antes de cortar o papel, são adicionados aditivos químicos que auxiliam na retenção de líquido, aumentam a suavidade e a capacidade de absorção. E aqui vai uma curiosidade: papel higiênico perfumado ou colorido é só marketing. A função é a mesma, o fim é o mesmo. E antes dele existir, as pessoas usavam de tudo, viu? Folhas, feno, conchas, jornal, livros, revistas. Bem, a variedade era enorme. Agora você imagina o sufoco do resultado. Jeans. Eu duvido que você não tenha uma peça dessas aí no seu armário. O jeans é praticamente um uniforme mundial. Desde que foi criado, ele nunca saiu de moda. E a forma como ele é feito pode explicar esse sucesso. Tudo começa com o algodão. As fibras são fiadas e transformadas em fios grossos. Esses fios são tecidos num padrão chamado sarja, que dá aquela diagonal clássica do jeans. E é esse material que deixa a roupa tão resistente. Peças feitas de jeans duram anos e anos no armário. E isso explica e muito por que ele é tão popular na moda. É ou não é? Depois de alinhar as fibras, vem a cor. Os fios são mergulhados em banhos de anil, aquele corante azul escuro e bem popular. O detalhe é que o fio não pega a cor por dentro, só por fora. É por isso que, com o tempo, a calça desbota e cria aquele efeito que, para muita gente, é ainda mais estiloso. É ou não é? Depois o tecido é cortado, costurado e passa por lavagens especiais com pedra-pomes, enzimas ou até laser para dar o visual mais gasto que muita gente gosta. Aliás, nós somos da época de quando tudo isso surgiu. Era o famoso jeans lavado a pedra. Lâmpada de LED. As lâmpadas de LED são uma tecnologia relativamente nova. Chegaram no mercado no início da década de 1990. Hoje, ela está em todo lugar e é bem diferente da tecnologia antiga das lâmpadas incandescentes. Dentro da lâmpada de LED não existe um filamento queimando, por exemplo, mas sim fios semicondutores que emitem luz quando recebem energia elétrica. Funciona assim: uma corrente elétrica passa por um chip minúsculo de LED. Esse chip é revestido com fósforo especial que dá a cor branca ou amarelada à luz. Vários chips são agrupados para aumentar o brilho. Além disso, a lâmpada tem dissipadores de calor para não superaquecer e uma carcaça que protege todo o conjunto. O resultado é uma luz mais forte, econômica e duradoura. Hoje, um LED pode durar até 25 vezes mais que uma incandescente. Mel.
Muita gente se engana quando acha que aquele mel que a gente compra no mercado é simplesmente o produto extraído direto da colmeia e colocado no pote. Não, meu amigo, não é tão simples assim, não. Eu já trabalhei com apicultura e eu sei muito bem o trabalho danado que isso dá. Realmente tudo começa lá nas flores. As abelhas operárias saem voando e coletam néctar, aquele líquido adocicado que fica nas plantas. Elas armazenam o néctar em um tipo de barriguinha especial, o papo melífero. Lá dentro, enzimas começam a transformar os açúcares do néctar, quebrando as moléculas e deixando a mistura ainda mais fácil de conservar. De volta à colmeia, a abelha coloca esse néctar em pequenas gotinhas dentro das células do favo. E não para por aí. As abelhas abanam as asas sem parar, como se fossem ventiladores vivos, para acelerar a evaporação da água. O néctar vai ficando mais grosso até virar mel de verdade. Quando atinge a consistência certa, elas selam as células com uma tampinha de cera e aquilo vira o estoque de comida da colmeia. É impressionante isso, é ou não é? É como uma fábrica em pleno funcionamento. Mas o mel que você come também depende de muito trabalho humano. O apicultor coleta os favos das abelhas, leva para uma sala limpa e corta a camada de cera. Depois coloca os favos numa centrífuga, gira em alta velocidade e faz o mel escorrer. Esse mel bruto ainda passa por uma filtragem, só para tirar pedacinhos de cera e impurezas naturais. Na industrialização, o mel pode ser simplesmente envasado puro ou, em alguns casos, pasteurizado rapidamente. Essa pasteurização ajuda a evitar cristalização rápida, mas também pode tirar um pouco das enzimas e aromas mais delicados. Depois o mel vai para as embalagens, potes de vidro, plásticos ou até aqueles sachês individuais. No fim, cada colherada de mel é um trabalho coletivo das flores, das abelhas e da tecnologia humana que leva esse doce natural até a mesa, aí da sua casa. Escova de dente. As escovas de dente que compramos em farmácias e supermercados também percorrem um longo caminho de produção até chegar às nossas prateleiras. O primeiro processo consiste na fabricação da base da escova, que é feita basicamente de plástico. O material derretido preenche os moldes, adquirindo a forma conhecida da escova. Depois disso, a peça é resfriada, desenformada e emborrachada, com o objetivo de facilitar o controle manual do objeto. Só então a escova segue para a segunda etapa do processo, de implantação das famosas cerdas, geralmente feitas de nylon ou outros polímeros duráveis, responsáveis pela limpeza dos dentes. Nesse último nível de produção, as máquinas automatizadas implantam cirurgicamente a mesma quantidade de cerda dentro de cada orifício. Cada um dos cerca de 40 buraquinhos são preenchidos pelo material que ainda deve ser tratado para garantir a qualidade e segurança do produto. Por isso, a última fase consiste no corte preciso das cerdas, de modo que todas estejam niveladinhas. Por fim, as cerdas são ainda arredondadas, para não machucar a boca na hora da escovação. Preservativos. A produção de preservativos modernos é um processo altamente controlado e complexo, que envolve várias etapas para garantir a segurança, elasticidade e durabilidade do produto. A maioria é feita de látex natural, mas existem opções de materiais alternativos, como o poliuretano e o poliisopreno para pessoas alérgicas ao látex. Na produção, o látex é misturado com estabilizantes, antioxidantes e vulcanizantes, como o enxofre, para aumentar a resistência. Moldes de vidro limpos são mergulhados no látex a cerca de 25 graus Celsius e secos,
repetindo o mergulho para obter a espessura ideal. Após a imersão, os moldes são levados ao forno a 100, 120 graus centígrados para vulcanização, o que solidifica a estrutura molecular do látex e elimina micro-organismos. Os preservativos são, então, retirados dos moldes, lavados e tratados com uma solução antiaderente, como pó de amido ou silicone, para evitar que fiquem grudados ao serem enrolados. Amostras são testadas rigorosamente para verificar resistência, elasticidade e impermeabilidade, garantindo a qualidade do produto. Muitos preservativos recebem uma camada de lubrificante à base de água ou silicone e, em alguns casos, espermicidas, aromas ou sabores. Por fim, são enrolados, embalados individualmente e, em certos casos, esterilizados novamente para máxima segurança antes da distribuição. Corante vermelho. Pouca gente sabe, mas a grande maioria dos alimentos industrializados de coloração vermelha ou rosa, como sorvetes de morango, gelatinas e sucos, utilizam um corante natural chamado cochonilha. Esse corante, também conhecido como carmim, é extraído de um inseto chamado cochonilha, um pequeno besouro que mede entre 3 e 5 milímetros. A criação das cochonilhas é feita em plantas de cactos, onde os insetos se alimentam e são cultivados até atingirem a maturidade. Após a colheita, eles são secos e separados para o processo de extração. Para produzir o corante, os insetos são triturados e fervidos em uma solução de água ou álcool, o que permite a liberação do ácido carmínico, o composto responsável pela intensa coloração vermelha. Em média, cerca de 70 mil insetos são necessários para produzir aproximadamente 450 gramas de corante carmim. O produto é valorizado tanto na indústria alimentícia quanto na de cosméticos, como batons e blushes. Espelho. Todos os dias nos deparamos com espelhos, objetos essenciais e complexos em sua fabricação. Embora alguns materiais espelhados existam na natureza, nada supera a nitidez do espelho industrial. A produção de um espelho começa com a base de vidro, feita ao aquecer uma mistura de areia de sílica e carbonato de sódio e calcário até a fusão. Após a formação, o vidro é cuidadosamente polido e limpo para obter uma superfície lisa e uniforme. Em seguida, uma fina camada de nitrato de prata é pulverizada sobre o vidro. Essa aplicação provoca uma reação química que deposita uma camada reflexiva de prata controlada por computadores para garantir precisão. Depois de uma camada de cobre ou níquel é adicionada para proteger contra a oxidação, aumentando a durabilidade do espelho. Por fim, uma camada de tinta preta é aplicada na parte traseira e o espelho é aquecido a cerca de 180 graus Celsius para fixar a tinta. Peixes. Nas fábricas de peixe, o processo de limpeza ainda depende do trabalho manual, a fim de garantir uma boa qualidade do produto. A automação nesse cenário entra para garantir o máximo de produtividade de cada um dos funcionários. Cada indivíduo é monitorado por sensores responsáveis por coletar dados e gerar estatísticas que mensuram a quantidade produzida pelo tempo de produção. Outros processos de fabricação de pescados mais complexos, como remover escamas e ossos e triturar a carne do animal, já possuem tecnologia automatizada para agilizar o processo. O bolinho de peixe que você frita em casa, por exemplo, passa por um processo semelhante a esse. A máquina de trituração é formada por um conjunto de pentes e facas que se sobrepõem em giros intensos e rápidos, esmagando facilmente as carcaças mais duras dos peixes em minúsculos pedaços. Torneiras de vidro. Embora o vidro possa parecer frágil, o material usado para fabricar torneiras de vidro é muito mais resistente do que se imagina. Esse processo começa com o preparo do vidro, que é aquecido em um forno a temperaturas altíssimas, em torno de 1.200 graus centígrados, tornando-o maleável.
Para colorir a futura torneira, pigmentos especiais são misturados durante a fusão, garantindo uma coloração uniforme e durável. Com o vidro aquecido e maleável, é possível moldá-lo em diferentes partes que comporão a torneira. Utilizando ferramentas especializadas, os artesãos criam componentes como o corpo e as alças. Durante esse processo, são feitos furos e encaixes necessários para a funcionalidade da peça, com suportes metálicos para definir essas aberturas. Para dar a forma final, o vidro é moldado sobre suportes metálicos pré-aquecidos. Após a moldagem, as peças de vidro são transferidas para um forno especial, onde passam por um resfriamento gradual, chamado recozimento, que alivia a tensão interna e aumenta a resistência do vidro. Os componentes metálicos, como as bases e suportes, são cortados com precisão por jato de água, garantindo acabamentos perfeitos. Com todas as peças prontas, o conjunto é montado, resultando em uma torneira funcional e durável. Parmesão. O queijo parmesão é um dos tipos de queijos mais famosos no Brasil e no mundo. Em média, é preciso utilizar 16 litros de leite para obter 1 quilo de queijo. Para a produção de uma peça completa, porém, são necessários cerca de 550 litros de leite. O processo de produção começa pela extração do leite, que é entregue nas fábricas até 2 horas depois da ordenha. Assim que ele é recebido, o leite é desnatado e depois misturado a um soro especial. A mistura é, então, aquecida a cerca de 35 graus Celsius para a coagulação inicial. Após a formação da coalhada, ela é quebrada em pequenos pedaços e aquecida novamente até aproximadamente 55 graus, o que ajuda a expulsar o soro e formar uma massa firme. O material decantado, no fundo, é retirado e trabalhado para obter uma massa homogênea. Nesta fase, a peça pode chegar a pesar 120 quilos, exigindo força e resistência dos trabalhadores. Em seguida, a massa é dividida ao meio, colocada em moldes e guardada em um quarto escuro como uma adega. Após 3 dias de descanso, o queijo é mergulhado em uma solução salina, onde passa cerca de 20 dias. Por fim, o queijo chega à etapa da maturação. O produto é enviado de volta à adega, onde fica pelo período de 1 ano, tempo mínimo para o parmesão adquirir o sabor e o aroma próprios do queijo. Lego. As peças da dinamarquesa Lego continuam sendo um sucesso no mundo inteiro, mesmo após 92 anos desde a sua fundação. As máquinas da fábrica trabalham 24 horas por dia durante 7 dias por semana, para garantir que cada peça se encaixe perfeitamente uma na outra. Cada unidade é feita com grande precisão. Um dos segredos da empresa é o uso de um plástico especial, o acrilonitrila butadieno estireno, também chamado de ABS, um granulado altamente resistente e durável. O processo de fabricação começa com a mistura do plástico granulado com corantes. Em seguida, o material é aquecido até derreter e injetado em moldes de alta precisão. As peças passam por pequenos canais de tubulação, onde são resfriadas rapidamente dentro dos moldes para solidificar e manter a sua forma antes de serem liberadas, criando a peça final. Após esta etapa, ocorre uma rigorosa inspeção de qualidade, onde se verifica o tamanho, cor e encaixe das peças. Só então o produto segue para a fase final, onde são aplicados detalhes artísticos como estampas e marcas. Colete à prova de balas. Os coletes à prova de balas modernos são fabricados principalmente com fibras de polietileno, um material leve, flexível e até 10 vezes mais resistente que o aço. O processo de produção começa com a criação das fibras de polietileno de ultra alto peso molecular, UHMWPE. Essas fibras são alongadas em tiras finas e depois organizadas em várias camadas paralelas para formar uma estrutura densa e resistente. As camadas são então sobrepostas em direções alternadas, criando um tecido cruzado que distribui melhor a energia dos impactos. Essas camadas são fundidas sob alta pressão e calor, formando uma folha resistente e uniforme. O número de camadas depende do nível de proteção
proteção desejado. Quanto mais camadas, maior a resistência do colete. Após a fusão, as folhas de polietileno são cortadas no formato desejado e inseridas em uma capa externa feita de tecido, que protege as placas e aumenta a durabilidade. Em coletes mais sofisticados, outras placas de cerâmica ou metal podem ser adicionadas em pontos estratégicos para suportar projéteis de maior calibre, como os usados em armamentos militares. Pilhas. Nos últimos anos, a tecnologia avançou muito com passos largos, mas ainda assim muitos dos dispositivos que usamos funcionam com pilhas ou baterias. A fabricação de pilhas envolve várias etapas cuidadosas para garantir segurança e eficiência. Primeiro, o invólucro de cada pilha é feito de um molde de aço revestido com níquel, que serve como o terminal negativo. Em seguida, são adicionados os componentes químicos principais, uma combinação de dióxido de manganês e grafite para o cátodo e uma pasta de zinco para o anodo. Esses materiais são preparados e comprimidos em camadas dentro do invólucro, formando um núcleo químico da pilha. Para garantir que os íons possam se mover entre os polos positivo e negativo sem causar curto-circuito, uma camada de papel separador é inserida entre o anodo e o cátodo, funcionando como isolante. Essa camada permite a movimentação controlada dos íons, essencial para a condução elétrica. Por fim, as extremidades da pilha são seladas, geralmente com cola quente, para evitar vazamentos e proteger os componentes internos. Após o isolamento e a selagem, a pilha passa por um rigoroso teste de qualidade antes de ser embalada e distribuída. M&M. Quem vê as pequenas coloridas bolas de chocolate M&M's podem pensar que sua fabricação é simples. No entanto, cada unidade passa por um processo cuidadoso de 12 horas. Originalmente, os M&M's foram criados como um lanche prático para os militares dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, pois eram fáceis de transportar e não derretiam nas mãos dos soldados. Hoje, são produzidos pela Mars e apreciados mundialmente. Para criar esses famosos doces, começa-se com uma mistura de ingredientes como chocolate, açúcar e manteiga de cacau. A mistura é cuidadosamente aquecida e resfriada até atingir a consistência perfeita. Em seguida, ela é moldada em pequenas esferas de chocolate. Após a moldagem, as esferas passam por um processo de revestimento onde recebem camadas de uma solução de açúcar. Esse processo é feito em tambor giratório, onde camadas finas de açúcar são aplicadas até que se forme uma casca crocante. Por fim, cada M&M é pulverizado com corantes vibrantes que lhe conferem um aspecto característico e, claro, a famosa letra M é impressa em cada um. Depois de prontos, os M&M's são cuidadosamente embalados, prontos para serem apreciados em qualquer lugar do mundo. Oreo. Famoso em todo o mundo, a Oreo, seja biscoito ou bolacha, como preferir, também faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. Mas você já se perguntou quais ingredientes e métodos são utilizados para produzir essa delícia? Reproduzir a receita em casa pode não ser fácil. O processo começa com uma mistura precisa de ingredientes como açúcar, farinha, cacau e outros componentes cuidadosamente selecionados que formam a base dos biscoitos Oreo. A massa é moldada em formatos padronizados e então os biscoitos são assados em fornos industriais gigantes, com até 85 metros de comprimento, garantindo uma cocção uniforme. Após o assamento, cada biscoito passa pelo processo de resfriamento. O próximo passo é a aplicação do recheio cremoso de baunilha, que é cuidadosamente depositado em uma das partes lisas do biscoito antes de ser coberto com outra camada de massa, criando o sanduíche perfeito. Embora a receita exata seja mantida em segredo, sabe-se que todo o processo de produção leva cerca de 90 minutos e, em uma única fábrica, aproximadamente 3.000 biscoitos são produzidos por minuto. Essa eficiência industrial ajuda a atender a demanda mundial e garante que a Oreo chegue fresquinha às prateleiras e à sua mesa. E aí, a produção de algum desses produtos te surpreendeu? Depois desse vídeo você vai mudar a forma como consome as coisas? Me conta aqui, nos comentários, a gente tá a fim de saber, vai. Aproveita e me diz se tem algum produto
que você tá curioso para saber como é feito. Quem sabe ele não entra no próximo vídeo. Se você curtiu essa aula de produção, não deixa de curtir o vídeo aqui embaixo, viu? E ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo do Top 10. A gente se vê na próxima.